Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. Meu nome é Adilson de Souza e nós estamos começando mais um Papo Segurança aqui pelos nossos canais, as nossas plataformas da nossa Rádio Menina. E nós vamos repercutir um pouco a volta do secretário de Segurança, então, no começo do governo Fabrício de Oliveira, Gabriel Castanheira. Depois ele saiu, ficou um tempo longe e está retornando. Nesse período em que esteve como secretário na época, e a gente acompanha essa questão de segurança diariamente, já há muito tempo, inclusive, né? Há 11 anos que nós estamos aqui acompanhando todos os detalhes e principalmente a questão de segurança. Nós acompanhamos o trabalho em loco, inclusive, nas ações que foram realizadas, na forma diferente como foi implantado o trabalho do Gabriel Castanheira, que está há 27 anos como policial civil, já na carreira, e que adotou um estilo bem operacional da Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Elogiado e criticado. E eu acompanhei nas redes sociais. E é assim que eu vou começar essa conversa com ele, te perguntando, você disse que para testar, para detectar o coronavírus tem que testar. Para detectar vagabundo, criminoso, tem que abordar. Essa foi a sua frase, Castanheira? É uma analogia. Eu entendo que as pessoas que estão circulando na rua não vêm identificadas como uma pessoa de bem e um marginal. Então, se não abordarmos, pessoas marginais vão passar por pessoas de bem. Então, a gente tem que aumentar o número de abordagens para você conseguir identificar esses marginais misturados com as pessoas de bem, andando e aguardando o momento de efetuar um crime. Eu só comecei te perguntando isso porque me chamou a atenção, mas quero te desejar bom retorno. Gabriel Castanheira, que é paranaense, policial civil, como disse, e que está retornando ao comando da Secretaria de Segurança. Como é que foi a tua primeira experiência aqui, Gabriel? Você teve momentos, inclusive, de muitas críticas, teve alguns embates aqui com a Câmara de Vereadores, com vereadores exclusivamente, né? Não com todos, enfim, mas impôs o teu estilo. Essa é a realidade. Como é que você analisa lá a primeira chegada tua aqui? Adilson, eu entendo que eu tenho que fazer do meu jeito. Me chamar para fazer do jeito dos outros não precisa. Então, eu vim fazer do meu jeito. Eu acredito que deu certo. Nós temos os dados de 2017 e 2018. 2017, quando a gente assumiu, e o resultado do trabalho que foi feito. Gostar, não gostar de mim, as críticas, eu não gosto de me envolver no mundo político. E talvez por não gostar de me envolver no mundo político, eu acabei tendo uma rejeição desse mundo político. Mas para mim não importa a rejeição, desde que as pessoas da cidade estejam contentes com o trabalho que está sendo feito, é esse o propósito. Você chegou até aí para o confronto lá, Câmara de Vereadores mesmo, né? Responder lá as críticas do vereador em questão, então, que foi o Nilson, né? Você foi para o confronto com ele lá, confronto de ideias, digo, né? Discussão, né? A gente tem que entender bem o que é o confronto. Né? Para mim, confronto é outra coisa. Aquilo ali foi uma troca realmente uma troca de ideias, né? Tem uma frase que eu sempre digo, ali é a tribuna do verbo. Mas muitas vezes as pessoas que estão ali falam o que querem e como querem. A partir do momento que é dada a liberdade da tribuna para você, é hora de você retribuir. Você não pode perder essa oportunidade. Né? Então, fui lá para colocar cada macaco no seu galho. Por que tu saiu aqui de Balneário Camboriú? Acho que já era naquele momento eu estava... Você está querendo que eu fale por que eu saí ou a piada que eu faço? Fala o que você quiser. Não, estava no momento de eu voltar, eu estava precisando voltar à minha atividade fim. Eu
estava precisando daquela energia, fazer aquilo que eu gosto mesmo. E acho que eu saí no momento certo. Quando você precisa oxigenar, se você continuar perpetuando determinadas coisas, você já não vai ter o mesmo desempenho. E eu sempre penso em resultado. Eu sou extremamente competitivo, acredito que é sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre produzir mais. E talvez naquele momento eu já não fosse dar mais para a cidade o que ela merece. Então eu preferi sair, retornar para Curitiba, para o Paraná, para fazer aquilo que eu fui treinado para fazer. E foi o que eu escolhi fazer e voltei. O que você ficou fazendo lá em Curitiba? Eu fiquei no Paraná inteiro, na realidade, né? Eu voltei para chefiar o grupo de operações especiais da Narcóticos, que logo depois da minha chegada foi estender um pouco, ficou tanto na Narcóticos quanto na delegacia, na divisão de homicídios. Então eu recebi a incumbência de saturar áreas de violência no Paraná inteiro e cumprimento de mandado de alto risco. Então foi um ano e pouco, aí, um ano de muita viagem, muita atividade. Voltei, retornei a dar as minhas aulas, né? Treinar tanto policiais como civis que iam aprender a lidar com arma. Então voltei a fazer realmente o que me dava muita energia. Bom, nesse período que você ficou fora, né, dando esta oxigenada, aí de repente o prefeito te liga. Ele te convidou para voltar? Como é que foi essa reaproximação? Nunca perdemos o contato, né? Eu sempre tive contato com a cidade, continuei tendo contato com a cidade, tanto que retornei agora uns 2 meses atrás, se não me engano, um mês e pouco atrás, para dar um treinamento para os guardas municipais do GOP. Então sempre fui muito bem recebido na Secretaria de Segurança, mesmo não sendo mais o secretário. Continuei vindo para Balneário algumas vezes, bem quieto, né? Mas sempre fui muito bem recebido pelas pessoas, nunca perdi o contato nem com os guardas municipais e nem com o prefeito. E daí numa dessas conversas surgiu a oportunidade. A gente foi conversando e eu resolvi voltar. Estava com saudade de Balneário, estava com saudade das praias, do que você estava sentindo saudade aqui? Não, nada específico, eu gosto da cidade. Quem não gosta de Balneário, né? Eu gosto da cidade. Mas o que me movimenta realmente é desafio. E talvez o prefeito tenha colocado como um desafio, entende? Então da primeira vez eu vim, o desafio do prefeito foi, na época, para mim, colocar a cidade como a cidade mais segura do país. A gente conseguiu, nós chegamos nesse objetivo, foi reconhecida num evento em São Paulo, um evento sério, como cidade mais segura, né? Na parte envolvendo segurança, né? Foi considerada. Então, e ele me fez outro desafio e eu aceitei. Eu me lembro da época, né, que você estava aqui, e depois que você saiu, mudou um pouquinho, né? Você teve alguns conflitos também com a Polícia Militar, né? Na época era outro comando, enfim. Aí depois houve uma aproximação das forças, até depois que entrou o novo governador, enfim, né, de bombeiros, de polícia civil, de polícia militar e guardas municipais que fizeram uma força aqui. E o estilo do Davi também foi outro, ele já colocou a guarda mais como guarda, mudou um pouquinho o estilo, que não era o seu, porque o seu é justamente de guarda, trabalhar como polícia. Isso também foi polêmico. O que você imagina, né? De novo vai haver uma mudança? Vai ser implantado o teu estilo novamente? Com certeza, como eu falei, nós já no início na nossa conversa. Se for para fazer do outro jeito que não é o meu, eu não preciso estar aqui. Então eu venho para fazer do meu jeito. E eu acho que na época que eu estava aqui existia um conjunto de peças que talvez tenha impossibilitado uma aproximação maior. Mas é difícil você falar que foi a minha saída que ocasionou essa aproximação.
houve uma mudança total e peças novas. Então, quando eu falo assim, as forças de segurança se uniram depois da saída do Castanheira, mas não foi só a minha Então saída. não foi o motivo. Não foi o motivo quando as pessoas querem colocar que eu tenho problemas com a Polícia Militar. Não tem, por ser policial civil, eu não tenho problema nenhum com a Polícia Militar. Eu sempre me dei muito bem com a Polícia Militar. Eu fui treinado pela Polícia Militar do Paraná. A minha aproximação com a Polícia Militar do Paraná é enorme, e policiais militares de outros estados também, porque eu sempre tive intercâmbio, né? Treinei, fui treinado, então eu não tinha problema com a Polícia Militar, nenhum, e continuo não tendo. O problema é que o contexto que existia dentro de Balneário Camboriú talvez tenha, vamos dizer que não era um conflito entre instituições, era um conflito entre pessoas. Então eu não estava conflitando a Polícia Militar. Uhum. Eu tive um conflito com pessoas. Com o comando na época. Sim, a minha relação com o Coronel Coblin sempre foi excelente. Sempre foi excelente. A minha relação com o Tenente Coronel hoje, Éder, é excelente. Só que as peças, da maneira que elas estavam posicionadas naquele momento, elas causaram confronto. Tinha que causar confronto. Não tinha como não ser. Desde o início eu falei que eu nunca tive interesse político. Aí entrava a política, né? E aí entrava a política, porque tinham pessoas também que diziam que não tinham interesse político, mas o andar da carruagem nos mostra, né? O tempo é o senhor de tudo. Então, na época, eu não estou preocupado em aparecer, eu não estou preocupado em ego, não estava preocupado com isso, estava preocupado em fazer o meu trabalho. Só que eu fui colocado em xeque várias vezes, e eu tinha que me posicionar de uma maneira ou de outra. Eu tinha toda uma tropa para defender, né, que por diversas vezes foi muito afrontada. Então, a negociação ela vai até um ponto. Chegou num ponto que você não negocia mais, né? Não existe negociação com terrorista. Aí tem confronto. Aí tem confronto. Bom, como é que o pessoal te recebeu aí agora? Porque aumentou, mudaram algumas coisas. Até hoje nós temos, acho que no estado é o maior número de guardas que você tem à disposição para trabalhar numa cidade, né? Sim, é um número relativamente grande, né? Para o tamanho da cidade. É a maior guarda de Santa Catarina. Então, dá para fazer um bom trabalho. E a recepção foi... difícil perguntar isso para mim, né? Para mim foi boa. Eu entendi que foi muito boa a recepção. Ninguém é unânime, né? Às vezes, mas nem todo mundo fala também, né? Nem eu quero ser unânime. Nem eu não quero, mas a princípio, como eu te disse, a minha ligação com eles continuou. Mesmo estando fora, como falei antes para você, eu vim aqui dar um curso, fui muito bem recebido. Eu fui chamado para vir dar um curso. Eu não tinha agenda para dar esse curso. Não tinha, eu arrumei um espaço em consideração a eles, né? O respeito que eu tinha e o carinho que eu tenho pela Guarda de Balneário Camboriú. Então, eu arranjei um espaço na minha agenda para vir aqui treiná-los. Você falou que, né? E a gente sabe, né? Você não é político, você vem para ser operacional, para trabalhar, para mostrar a segurança, né? Nós estamos no ano eleitoral, né? E você tem o seu superior, que é o prefeito Fabrício, que com certeza tem intenção de permanecer como prefeito a partir das próximas eleições para mais 4 anos. A tua posição é a mesma, né? Política é uma coisa, ele que tem que fazer política, você tem que trabalhar guarda, segurança. Exatamente. Eu não tenho por que eu fazer política, eu tenho que fazer meu trabalho. E se meu trabalho for muito bem feito, o prefeito vai naturalmente colher os louros disso. Então talvez a minha forma de fazer política para ajudar o prefeito seja essa, fazendo bem feito o meu trabalho. Ele me deu uma missão, ele me colocou aqui como uma missão. Então, eu desenvolvendo dando o meu melhor, assim como outros secretários se dedicando, isso valoriza a administração. Então, acho que tem que ser dessa forma o
vou fazer política, não tenho que querer aparecer mais. Eu sou uma peça ali nesse tabuleiro todo, entende? Quem comanda o tabuleiro é o prefeito. Bom, nós temos praticamente a mesma idade, né? Cada um na sua área. Eu nunca tive que enfrentar uma pandemia na área que eu trabalho, né? No jornalismo, na comunicação, nesse período todo da minha vida. Você, acredito que também não passou por pandemia nenhuma, né? E agora, o que você imagina na sua área, trabalhar segurança, com isso tudo que está acontecendo, com decreto, com política que se envolve junto à pandemia, infelizmente, e você tem que ter as suas estratégias também, né? Como é que tu está pensando em trabalhar aqui em Balneário Camboriú com isso? Existe uma situação delicada, porque quando a gente fala na pandemia, existem posicionamentos. Isso eu falo não é em Balneário, não é em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Existe um posicionamento conflitante de ideias. Existem pessoas que acreditam que tem que liberar tudo e tem a necessidade de que libere tudo, até por questões financeiras. Existem pessoas que acreditam que não, que tem que se manter no isolamento. Então, são pessoas que estão com ideias conflitantes, mas não são marginais. São diferentes, pensamentos diferentes. Então a gente tem que ter uma abordagem que equilibre esses lados. E eu acredito que a forma menos dolorida de fazer tudo isso é cumprindo a lei e sendo cortês nesse cumprimento da lei. Afinal de contas, a energia e força necessária a gente tem que usar para os marginais, guardar para os marginais. Para essas pessoas a gente vai ter que ter uma paciência muito grande, e é difícil porque as pessoas que estão os operacionais que estão à frente, eles também têm toda uma carga familiar, eles também têm uma carga que eles estão sofrendo essa pandemia. Então tem que ter um equilíbrio muito grande no lidar com essas pessoas na rua. E ali é a hora de você entender realmente qual é a função de uma força de segurança. Não é só coibir. A segurança ela envolve mais, é você passar confiança nas pessoas, elas entenderem que elas estão representadas por você, entender que você sabe canalizar bem a energia para quem tem que ser canalizada, mas o poder de polícia não é só esse. O poder de polícia é você conseguir estabelecer o ordenamento ali, as ordens, os decretos, você conseguir impor isso, e essa imposição nem sempre é só para cima de pessoas erradas, são pessoas que têm pensamentos diferentes. Eu vou pegar um gancho aqui, né, para ver a sua opinião, de tantos anos que você tem de experiência. A gente pega o caso de George Floyd, Estados Unidos, a gente pega São Paulo essa semana, que teve entre aspas, né, estão sendo acusados alguns policiais de abuso de autoridade pela forma de abordagem a um rapaz. Aconteceu agora há pouco com a guarda municipal de Itajaí, e tu deve saber com certeza, da abordagem que foi feita a um motociclista, que se criou uma polêmica toda também. Como é que você pensa na sua cabeça essa questão aí, que todo mundo às vezes pede socorro para as forças de segurança, e ao mesmo tempo alguns canais da imprensa condenam esse tipo de atitude? Bom, eu fui extremamente criticado. A visão que sempre colocaram é que, talvez por eu ter vindo durante uma carreira de 27 anos de grupos de operações especiais, eu sempre tive um estigma de ser violento. Então, até quando eu vim para cá, uma rejeição muito grande em relação a isso. E eu fui muito criticado, extremamente criticado, quando eu implementei na Guarda Municipal a defesa pessoal obrigatória. Eu fui extremamente criticado, tive que responder. Fui extremamente criticado. E naquele momento eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. A preparação é fundamental. Talvez eu
não acredito no crime lá que aconteceu nos Estados Unidos, o excesso talvez que o policial cometeu, que foi um dolo. Aquilo pode ter sido despreparo. Não é porque a gente está falando do policial americano que a gente fala em preparo. A média dos bons, a gente tem sempre que ter a média. A velocidade de uma caravana não se mede pelo primeiro camelo, ela se mede pelo último. Então, quando a gente vai comparar o sistema americano com o sistema brasileiro, eles vão pegar o que eles têm de melhor para demonstrar. Mas a média talvez não seja tão alta. Uhum. E por isso que eu sempre bati muito em treinamento. Então ali, a aplicação de uma técnica errada, talvez o nervosismo, o excesso de pressão que ele impôs naquele momento, tenha levado às vezes algum fator também fisiológico, que a outra pessoa, que o abordado tinha ali, talvez tenha contribuído para o resultado. Mas tudo isso, vou ser bem franco, não falo. O que é uma cagada? Uma cagada é uma soma de pequenos erros. Pequenos erros que levam a acontecer aquilo. Então, para você evitar esses pequenos erros, você tem que ir no início. Uma boa preparação. Uma boa preparação do policial, do guarda, ela vai dar uma percepção diferente na atitude dele na rua. Então, ele vai ter noção da quantidade de força que ele tem que aplicar e quantidade de energia naquela abordagem. E a forma certa de fazer as coisas. E se você não tiver treinamento, isso não vai acontecer. Você vai agir pela tua natureza e do jeito que se apresentar. Você não vai conseguir manter batimento cardíaco, raciocínio, todas essas situações, raciocínio no tempo certo do que está acontecendo. Você vai ter o teu sangue circulando nas partes vitais do teu corpo, vai perder força nas extremidades e vai agir por impulso e não por como o treinamento manda. Então, minha ideia quando eu implementei isso era preparar para que eles, em cidade que nem Balneário, que no verão tem muita gente, o uso da arma tem que ser o recurso necessário para o momento certo. Então você tem que dar ferramentas para que aquela pessoa consiga agir. Então hoje eu vejo muito as abordagens e algumas coisas saindo fora do previsto e você culpando diretamente a polícia, o operador da rua lá, você culpando ele diretamente. Mas nunca ninguém vem na origem do problema, que é uma falta de treinamento. Existe, agora eu peguei um outro gancho também, um trabalho psicológico para isso, dentro da Secretaria de Segurança? Existe, nós temos uma psicóloga lá, muito atuante. Pode afetar, às vezes, numa ação de rua, o guarda não estando bem psicologicamente, tanto que nós pegamos o Itajaí, teve um guarda que tirou a própria vida também, logo em seguida depois, não se sabe se foi o motivo, mas ele estava enfrentando problemas, né? O acompanhamento psicológico ele é necessário, até porque quando todo mundo, eu não digo só a imprensa, né, como você falou que às vezes, né, tem uma crítica, não digo, a imprensa acaba levando a notícia, mas às vezes o pensamento das pessoas julgando aquela ação, você está julgando de uma maneira fria depois do acontecido. Mas no momento que aquilo acontece, tem vários fatores que influenciam a decisão de quem está ali. Fração de segundos você tem que tomar decisões e que elas podem comprometer toda essa equação. Por isso que eu digo, o treinamento ele leva o quê? Nós temos que ter treinamentos para que o profissional da rua ele esteja mais seguro e ele realmente entenda como ele tem que agir. Isso só é através do treinamento, não tem outro jeito. Nós temos, eu costumo chamar de equação da rua, nós temos vários fatores. A gente tem que implementar no operador a mentalidade de combate. Em situações reais, a mentalidade de combate ela é conflitante com a trava moral. Então,
para você conseguir equilibrar tudo isso daí, é só através de muito treinamento. E não acontece, não se investe em treinamento. E o treinamento faz parte de tudo, né? Na vida, né? Tudo, né? Para você exercer qualquer tipo de profissão, você tem que treinar, tem que estudar, tem que, né, fazer a questão teórica, a questão prática também. Bom, Gabriel Castanheira, seja bem-vindo novamente aqui em Balneário Camboriú. Que você realize um bom trabalho para a comunidade, para o morador, para o turista, e que a gente consiga sair dessa pandemia, né? Para tirar essas máscaras, que a gente pode aproveitar um pouquinho, porque está difícil, né? Não, vamos com certeza superar tudo isso. É um momento difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai. E vamos conseguir superar se tiver uma colaboração de todos, né? Infelizmente, essa época agora a gente tem que abrir mão um pouco dos nossos direitos individuais, né? Mitigar um pouco esses interesses individuais em prol de toda uma comunidade. Né? Já mudou alguma coisa? Está mudando. Já nos próximos dias aí já vai aparecer. Obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, estou sempre à disposição, tá? Secretário de Segurança, Balneário Camboriú, Gabriel Castanheira, nosso Papo Segurança, aqui podcast da Menina FM, você acompanha também nas nossas plataformas sociais aí, a entrevista em vídeo, vai compartilhando, pode comentar, pode curtir, enfim. Nós voltaremos semana que vem com mais um convidado, com mais Papo Segurança. Até a próxima! Agora vamos fazer um papo pro meio-dia aqui, só para isso aqui, esquece que é lá. Só para me largar na segurança. Gabriel Castanheira, secretário de Segurança, falando aqui na Rádio Menina. Depois que você chegou, como é que está aí? Bom, o clima desde que você chegou é de verão. Atrapalha agora para fiscalizar essa questão da pandemia, depois dos decretos do governador, e o prefeito Fabrício também apertou um pouco mais devido aos números e a desobediência, digamos assim, das pessoas. Boa tarde. Boa tarde. O clima de verão, ele é difícil você manter as pessoas em casa, né? E evitando os lugares e essa aproximação. É um problema a mais para a gente. Como é que está sendo o trabalho aí já essa semana? Então, nós temos algumas ações de orientação e evitar que as pessoas se aglomerem, regras que o comércio feche às 23 horas. Então, nós estamos além das operações para combater a criminalidade, nós estamos com essas operações de conscientização. Se por acaso algum guarda encontra alguém sem máscara, ele chega para orientar, para conversar? Essa orientação que todos os fiscais de postura, os guardas, os agentes de trânsito, todos nós que estamos envolvidos no governo, a gente orienta. É orientação, por favor, coloca a máscara. As pessoas têm que entender que o uso da máscara ela vai ajudar a se prevenir e prevenir que os outros se contaminem também. E os totens? Os totens foi você que implementou aqui. Estão sendo utilizados? Estão realmente funcionando de acordo com o que tu imaginava? Olha, na minha época estavam funcionando, eu acredito que estão funcionando. Eu já passei, né, olhei lá a minha central que monitora tudo isso, eles estão funcionando de acordo com o contrato, tá tudo 100% ali. Além da pandemia, o combate à criminalidade, ao tráfico. Sim, as duas coisas, né? Tem que fazer as duas coisas. Eu tenho que orientar, manter a população segura nesse sentido de não cometam, né, não passar em cima do decreto, não importando a tua opinião em relação ao decreto, cumpra a lei, e não esquecer o principal, né, é o nosso cliente. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Obrigado, Gilson.